O preparo do campo para esse cultivo 2025-2026 é desafiador em função de todo o contexto macroeconômico que o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo. Então a gente recebe 2 convidados neste diálogo especial da Cotrisul para falar sobre as alternativas de manejo, olhando efetividade e também o custo da lavoura. Estão comigo Donairo Lopes, do DTEC, e Leonardo Siqueira, representante da Corteva. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando para vocês, nós estamos gravando agora no final de julho, mas provavelmente quem nos assiste já vai estar nos assistindo em agosto. Quais são os principais manejos que a gente tem que ter atenção agora nesse finalzinho de inverno e começo da primavera? Muito bem, primeiramente agradecer aos ouvintes, é uma satisfação novamente trocar um pouco de informações com vocês todos. Os manejos de inverno, eles são de muita importância para o manejo dentro do ciclo do verão. Tá? O manejo de inverno a gente prioriza por fazer a limpeza dos campos e controlar ervas daninhas de difícil controle, entre elas várias espécies resistentes que estão ocasionando perdas dentro do ciclo, tanto da soja, quanto do milho, quanto do arroz, né? E esse controle antecipado, ou seja, aplicações do inverno, é muito importante para que quando o produtor chega no momento do plantio, ele consiga ter uma área limpa de ervas problemáticas, como bufa, losna, caruru, entre várias outras, né, espécies que estão atacando aí as lavouras da soja. E esse manejo antecipado a gente consegue com que o produtor chegue no momento do plantio, não tenha problemas com as ervas daninhas e também não tenha residuais com produtos específicos nesse momento de aplicação. Vamos situar numa linha do tempo, né? A gente teve agora em maio o final da colheita da soja. Em algumas áreas entraram culturas de inverno, como trigo, enfim. Em outras entrou pastagem. Quando a gente fala desse manejo antecipado, olhando o próximo ciclo da soja ou de culturas de verão, a gente está falando no caso da pastagem, de depois que sai o gado, ou é uma coisa que se faz de forma concomitante? E no caso das lavouras, é ainda com a cultura ou é depois dessa colheita do inverno? Certo. O manejo de inverno, ele é feito antes mesmo de colocar as culturas de inverno, tá? Quando o produtor opta por plantar trigo, por exemplo, a gente faz uma dessecação das ervas daninhas, um controle antes da cultura, planta a cultura planta a cultura subsequente, como o trigo, né? E aveia, azevém, já planta livre de ervas daninhas, tá? Tem a questão também da ressemeadura natural do azevém, que também a gente orienta para que o produtor faça a limpeza dessa pastagem, porque essa pastagem aqui na nossa região ela é muito importante, porque o produtor faz a integração lavoura-pecuária e, portanto, ele necessita fazer essa limpeza, esse controle das ervas daninhas para que a pastagem desenvolva com mais desenvolvimento, né? E também esse manejo de inverno, ele pode ser feito dentro do ciclo das culturas, porque nós temos produtos seletivos, né, vários produtos, né, seletivos para dentro do trigo, para dentro da aveia, para dentro do azevém, né, do azevém de ressemeadura natural e entre outras culturas que a gente planta no inverno. Então, cada tipo de manejo vai ter o seu momento mais adequado, se antes de entrar com a cultura de inverno, se durante ou nesse período entre a colheita do inverno e o plantio do verão, é isso? Exatamente. Esse manejo também tem um manejo que a gente orienta para que o produtor faça a partir da retirada dos bovinos aí das pastagens, que esse manejo
ele situa-se próximo entre 10 e 20 de setembro, né? Então o produtor retira o gado da pastagem, a gente entra com o manejo de inverno e essa cultura fica limpa, apta para que o produtor possa colher também, né? A gente sabe que tem uma necessidade muitas vezes de colher a pastagem de inverno, né? A forrageira de inverno. Então a gente entra com essa limpeza e essa limpeza de inverno ela vai entregar lá na frente uma cultura limpa para que o produtor faça uma dessecação tranquila, sem grandes problemas de ervas daninhas. Ou seja, o trabalho que é feito antes do plantio, ele tem reflexo na hora que a soja já estiver pronta para colher? Ou essa colheita esse manejo antecipado, ele principalmente ele vai chegar no momento que o produtor vai dessecar a área para plantar a soja, ele vai ter menos problemas com ervas daninhas e então vai ficar uma dessecação um pouco mais fácil, né? Para ele fazer produtos muitas vezes sem residuais, né? E até mesmo ter menos problemas na hora de plantar, né? Então, quando a gente está falando de estudo, nós não estamos falando exclusivamente de uma cultura de soja, nós estamos falando das culturas de inverno e também das de verão. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma para todas as culturas. Sempre é bom, no momento de plantar, ter o mínimo de plantas daninhas possíveis dentro da área da soja. E milho, entre outras culturas. Né? E quando a gente está falando de manejo, de evitar plantas daninhas, a gente também sabe que existe uma gama muito grande, né, de tecnologias. Eu queria ouvir o Leonardo sobre isso, assim, o que a gente tem que já está consolidado e que é uma boa alternativa e o que tem de novidade nesse segmento. Certo. Então, uma boa tarde a todos. Agradeço, Clarice, a equipe da Cotrisul pelo convite. Né? Em nome da Corteva, a gente se sente muito grato por estar aqui, falando do nosso dia a dia um pouco, né? O que a gente tem de inovação, o que a gente tem de tecnologia. Né? E a Corteva como parceira da Cotrisul. Né? Nesse ano a gente traz um produto novo, né? Um grupo químico novo, né? Para a gente estar podendo trabalhar nesse manejo outonal, né? Nesse manejo aí semeaduras de culturas de inverno, né? Pensando no milho, pensando no trigo, né? E também pensando aí no manejo de dessecação para soja. Então são alternativas que a gente traz aí para poder explicar um pouquinho o nosso dia a dia. São tecnologias diferentes. O que normalmente se usa, o que tem entrado de novidade? O que a gente normalmente usa, né, nas culturas vamos pensar nesse manejo outonal. São herbicidas, né, auxínicos, né, que entra na linha de um 2,4-D, né, que entra na linha de um Alai. Né? Então a Corteva traz um grupo químico novo, diferente, né, para a gente poder alternar esse manejo, alternar ingredientes ativos novos, né, para trazer solução. E tu falaste no 2,4-D, que é a sigla mais conhecida com relação aos hormonais, né? E a gente vive no Rio Grande do Sul um momento de muito questionamento com relação a esse tipo de tecnologia, né? Eu gostaria primeiro, Donaire, que tu explicasse o que diferencia um hormonal de outro tipo de tecnologia, para a gente poder entender um pouco quais são os cuidados, o porquê que essa tecnologia é, por um lado, muito útil e muito usada na cultura da soja e, por outro, levanta tanto questionamento. Certo. O herbicida 2,4-D, e não só ele, como todos os outros herbicidas, eles precisam de uma mão de obra qualificada, tanto para aplicar, uma orientação correta, também para ser usada a campo, né? E por isso que o nosso departamento técnico ele dispõe, né, das orientações, e nós dispomos também de cursos específicos para a aplicação desses produtos, dos hormonais, entre eles o 2,4-D, né?
Triclopyr, vários outros produtos, tem também o dicamba, né? Então a gente orienta para que faça uma aplicação com tecnologia de aplicação qualificada, e não só os hormonais, como todos os outros produtos, eles devem ser aplicados de maneira correta, evitando perdas, né? E também evitando que ele faça malefícios, né? Para qualquer outra cultura que não seja sensível a ele. E esse é um ponto importante, né, Leonardo, de ter esse cuidado na hora da aplicação, até para não desperdiçar o produto, né? Certo, perfeito. O Donário muito bem explicou, né? Hoje a gente é muito dependente de clima, né? De temperatura, de umidade, condição de vento, né? Ter o curso, né, em dia, para que isso não ocorra malefícios aí, pensando aí numa questão de deriva, prejudicar culturas sensíveis, né? E o Donário falou de alguns produtos, e eu vou falar um pouquinho do que nós temos de novidade para trazer para vocês associados, produtores, né? A Corteva então traz o Gepper, é um herbicida sistêmico, é um herbicida auxínico, né, que vem para auxiliar então, né, no manejo de plantas daninhas, no manejo outonal, no manejo aí de pré-semeadura do milho, no manejo de pré-semeadura do trigo, né? Então são ferramentas que a gente traz para poder solucionar esses problemas. Ou seja, por ser hormonal, ele vai atacar plantas daninhas de folha larga. Perfeito, perfeito. Ele tem, então, o efeito dele é em cima de folhas largas, né? Pensando em uma buva, pensando num leiteiro, né? Pensando numa corda-viola, numa poaia, né? Então, plantas que aparecem nesse manejo aí que a gente está comentando agora. E que, invariavelmente, acabam afetando diversas áreas do estado, né? A gente já não consegue dizer que uma área está livre ou não dessas plantas, né? Sim, ervas daninhas cada vez mais aparecem, né? Até por parte também de que nós não fazemos grandes rotações de culturas, né? A orientação nossa é para que o produtor faça mais rotação de culturas, para que isso diminua a infestação de ervas daninhas. E o Gepper é mais um produto, né, que a Corteva nos fornece. Como todo produto, ele tem um ponto forte, né? E o Gepper, também pensando em Trapoeraba, é um grande desafio aí das lavouras, de modo geral. E o Gepper tem um ponto forte muito bom em Trapoeraba. E assim como outros produtos, também tem ponto forte em outras ervas daninhas, né? No último ciclo, 24, 25, o que deu mais trabalho em termos de ervas daninhas? Eu posso citar duas ervas daninhas que estão predominando em todas as lavouras e da região da atuação da cooperativa, que é o caruru. O caruru é uma erva daninha que é um desafio, um enorme desafio. E também o pé de galinha cresceu muito, né, nos últimos anos. Então, as duas principais ervas daninhas são essas, mas também, claro que tem várias outras ervas daninhas, né? Então, o desafio é muito grande. A erva daninha, ela está realmente, precisa de pessoas qualificadas, técnicas para conseguir sobressair sobre esse desafio, né? E quando a gente fala na qualificação do aplicador, a gente está falando de alguém que consegue entender a importância de cada um dos fatores, né? Sendo a deriva um dos problemas principais, imagino que seja a questão do vento no dia da aplicação. Eu sei que a legislação trata sobre isso, mas que outros cuidados o aplicador tem que ter? Por que é importante o aplicador ter uma formação específica para aplicar herbicidas hormonais? Eu acho que o principal ponto, né, pensando não só em deriva, né, mas a gente tem que ter o cuidado aí para uma aplicação ser o mais assertivo possível, né, para a gente não ter uma dispersão de gota, né, para a gente atingir o alvo que a gente quer, né. E pensando nisso, a gente precisa ter uma ponta com indução de ar adaptada para esse aparelho, né, uma umidade relativa do ar correta, né,
E acho que são esses pontos aí que a gente tem que tomar o maior cuidado, né? Para não atingir a cultura sensível, que é o principal ponto, né? Sim. E é isso, né? Assim, quando a pessoa tem a formação adequada, ela sabe o que está fazendo, ela tem cuidado, não tem por que ser motivo de conflito, né? Acho que é o principal ponto. O produtor ele está vindo buscar a solução para a gente não perder essa ferramenta que é de grande valia. A gente já passou um pouco sobre esses aspectos mais específicos dos produtos hormonais, mas eu queria voltar naquela situação que nós falávamos antes, né, da importância de se cultivar no limpo, de controlar os problemas de modo antecipado. Existe algum indicador do quanto isso impacta ou não no rendimento final da lavoura? Existe várias pesquisas, tanto da CCGL quanto da Embrapa, que mostra o que a erva daninha traz de perdas para dentro, tanto da soja, quanto do milho, quanto do trigo. Então, nós temos vários dados que mostram as perdas, né? Podendo chegar a 8, 10 sacas de perdas, né? Por ervas daninhas dentro da cultura da soja, milho, entre outras culturas. O que num ano de estresse hídrico como foi esse, daqui a pouco é a diferença entre o lucro e o prejuízo da lavoura, né? Isso, nós temos muitas opções, né? Hoje veio a soja Enlist, a soja I2X, né? São tecnologias que nos ajudam, né? São mais algumas ferramentas que nós temos para o controle dessas ervas, mas nós temos uma certa regra quando a gente vai plantar uma lavoura, né? É plantar no limpo, né? E que essa lavoura permaneça no limpo, principalmente no período inicial do desenvolvimento, que é onde essas perdas são mais altas, essas perdas por competições de ervas daninhas, quando elas ocorrem no início do ciclo da cultura, as perdas são bem maiores do que talvez alguma erva daninha que venha germinar quando a planta já está um pouco mais avançada no seu ciclo. Quando tu fala em competição, é competição por nutriente, por água, por luz solar. Exatamente, a competição, né, principalmente por água, né, que vem sendo o maior desafio das nossas lavouras, falta de água, falta de luz também, a competição por luz e a competição por nutrientes. E eu queria saber de vocês qual é a expectativa para esse próximo ciclo, pensando no verão, né? Não só soja, mas as outras culturas de verão que são menos representativas em área, mas que são importantes também, né? A gente convida o produtor, o associado da Cotrisul, para que venha até o escritório para nós planejarmos a próxima safra, né, como já está ocorrendo. A gente tem várias visitas, né, dos nossos associados e a gente é muito grato a essas visitas, porque é o momento de nós planejar a próxima safra, né? Então, quando a gente planeja, a tendência de dar certo as coisas é muito grande. E aí, nesse planejamento, é que o técnico vai dizer se está na hora de refazer uma análise de solo e outros manejos antes de pensar nessa projeção de quantas sacas por hectare é possível colher. Exatamente, no planejamento, que como o nosso departamento técnico ele acompanha as lavouras há bastante tempo, então cada técnico ele tem o seu embaseamento para ajudar o produtor a tomar a decisão no planejamento, né? O ano novamente ele pode apresentar alguns desafios climáticos, então, portanto, é importante um planejamento também, até mesmo de cultivares para a próxima safra, planejamento não só das ervas daninhas, como é o tema que nós estamos conversando, mas também o planejamento de cultivares, época de plantio. Nós temos inúmeros dados, né, que mostram quais os períodos da nossa região que mais falta chuva, né? Normalmente, dando uma conversada
dando uma pincelada rápida nesse aspecto, esse período normalmente vai de 15 de dezembro a 15 de janeiro, é um período que mais falta chuva aqui na nossa região. Então a gente, quando vai planejar a lavoura do nosso associado, nós tentamos fazer com que essa lavoura escape dessa fase que normalmente tende a faltar mais chuva aqui na nossa região, e também os dias são maiores, né? Nós tentamos tirar o ciclo reprodutivo dessa fase crítica, né? Eu estou entendendo então, Donairo, que a questão é que o sistema seja resiliente e que essa resiliência ela vem desde o planejamento, né? E que outras coisas podem interferir nessa capacidade da lavoura suportar estresse hídrico e outros fatores que acabam afetando a produtividade? Bom, falando desses fatores, não é algo tão simples, até porque são 52 fatores que estão ligados com a produtividade, tá? Ou seja, o produtor que acerta mais dos 52 fatores, ele consegue mitigar os problemas climáticos e vários outros problemas que acontecem durante o ciclo das culturas. Então, dentro desses fatores, eu posso citar alguns, né, que a gente tenta orientar para que o produtor consiga ter uma lavoura mais estável, né? Entre esses fatores que a gente ajuda no planejamento a colocar em prática na lavoura do associado, como eu já comentei, das variedades plantadas em X períodos, né? Fazendo com que fique a lavoura bem escalonada durante o ciclo da cultura. Também, nosso departamento técnico, a gente faz coletas de solo, né? Correção com calcário. A gente também tem um aparelho que é o penetrômetro, que a gente consegue medir a compactação do solo. Então, ter um solo menos compactado, a integração lavoura-pecuária de forma correta, bem feita, ela também traz benefício para o sistema de produção. Deixar uma boa palha, né? Fazer com plantas robustas durante o próprio inverno, e essas plantas vão dar um suporte para a cultura subsequente. Então, são inúmeros fatores. Também a questão da análise de solo, adubação, né? Toda a planta, quando ela está com os nutrientes equilibrados, com boa disponibilidade, ela fica uma planta mais forte e fica mais rústica para aguentar um eventual problema climático. Maravilha. Quando tu fala que são 52 fatores que interferem, eu imagino que pode ter associado, acompanhando o podcast e pensando como é que eu vou acertar os 52, mas não precisa, né? Acertando a maioria já tem resultado positivo. Exatamente. Os fatores são muitos, né? Então, sobre os 52 fatores, realmente é um pouco difícil de entender, né? Esses 52 fatores. Mas eu posso fazer um resumo entre os fatores mais importantes, tá? 50% do que depende para uma produção de soja ou qualquer outra cultura, 50% é clima, tá? Que é justamente aquele que a gente não consegue interferir, né? O clima, a gente está à mercê do próprio clima. Depois dos 50%, os outros 50% que nos restam, nós podemos mitigar o problema da estiagem, né, e dos desafios que se apresentam. Dos 50% que nos tocam, né, que nós podemos interferir, 24% é a fertilidade do solo, ou seja, o quanto que aquele solo está apto para uma planta desenvolver bem, tá? 24%. 14% é o manejo, ou seja, nós deixar a lavoura no limpo, acertar as variedades de soja, ter uma boa plantabilidade, né? Livres de ervas daninhas,
Esses 14%, então, eles também vão somando dentro dos 50%. E 12% é a cultivar, né? Então, a cultivar ela é muito importante dentro dos 50% também, porque ela consegue deixar a lavoura mais estável. Ou seja, com metade desses fatores a gente consegue jogar, consegue ter alguma ação para não depender exclusivamente do clima, né? Isso. E nesse sentido, Leonardo, como é que está a oferta de cultivares esse ano? Pensando em oferta de cultivares, hoje a Corteva ela tem uma linha de negócio que a gente pode chamar assim, né, que é o sistema Enlist. Então a Corteva hoje, pensando nesse manejo do caruru, né, pensando no manejo de plantas daninhas, né, o caruru, então hoje é uma das principais ervas daninhas que a gente vê na região, né, e o sistema Enlist ele vem então para ajudar no manejo dessas plantas daninhas. Como o Donaire muito bem comentou, a gente tem que começar no limpo, permanecer no limpo e terminar no limpo, né? Então, caso ocorra fluxos novos de planta daninha, a gente tem a possibilidade de fazer manejos dentro da cultura. E também varia a questão do ciclo de cada cultivar, né? Nessa estratégia de conseguir fugir um pouco da variação climática, né? Isto. Nós temos variedades de ciclo precoce, variedades de ciclo médio e variedades de ciclo tardio, né? Muitas vezes o produtor, né, já vem de anos que muitas vezes ele procura plantar as precoces primeiro, né? Só que normalmente isso a campo o resultado está mostrando ao contrário, porque ele deve passar para as precoces para a melhor janela de plantio. Essa melhor janela de plantio ela é de 5 de novembro a 25 de novembro. Plantar as precoces nesse período, sair plantando para aquele produtor que tem muitas vezes uma área grande, que ele precisa plantar um pouco em outubro, ele tem que sair plantando com uma soja de ciclo médio, tá? Então ele deixa a precoce para o melhor período de data de plantio, que é esse meados de novembro, e depois ele volta novamente para o ciclo médio. Isso vai ajudar ele a diminuir, né, as perdas por principalmente falta de água na região. Maravilha. Para a gente encerrar, eu gostaria da mensagem final de vocês para os nossos associados que acompanharam o episódio. Então, em nome da Corteva, né, em nome da pessoa do Leonardo aqui presente, agradeço a Cotrisul, agradeço todo o departamento técnico, agradeço vocês, principalmente produtores que estão nos ouvindo, né, e me coloco à disposição, né, para qualquer dúvida, qualquer eventualidade, né. Nossa gama de produtos da Corteva ela é grande, né, a gente atua em vários segmentos, soja, arroz, trigo, milho, né, então a gente agradece e a gente se coloca à disposição. Muito obrigado. Em nome da Cotrisul, o nosso muito obrigado, e a gente está à espera do associado no nosso escritório, como de sempre, para nós planejarmos a próxima safra e tentarmos acertar o máximo possível. Obrigada pela presença de vocês aqui, e eu agradeço também a atenção de você que acompanhou esse episódio até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Cotrisul no YouTube e recomende esse episódio para os seus amigos. Até a próxima!